Vamos ver esse trecho da barbaridade dita pelo presidente Lula hoje. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Em entrevista à CNN, o senador Sérgio Moro disse que as declarações de Lula o colocam em uma situação vulnerável e que responsabiliza o presidente caso algo aconteça com a sua família. Vamos ver. Gostaria de ouvir, no mínimo, uma retratação. Há quem estava falando comigo aqui já, isso aconteceu há pouco tempo, que o presidente estaria cometendo crime de responsabilidade ou estaria sendo responsável, colocando a minha família em vulnerabilidade. E vou dizer outra coisa, Tainá. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Muito bem, está aí a declaração do Sérgio Moro, depois da declaração do Lula. Aliás, Sérgio Moro também deu uma entrevista 2 dias antes aqui na CNN, diante daquela primeira declaração do Lula, na véspera da revelação desse plano do PCC, quando o Lula disse, lembrando o que ele passava na prisão, que ele queria F com o Moro e se vingar dessa gente. Raquel Landim, boa noite. Desde cedo apurando os bastidores dessa investigação também, conversando com fontes. O que você traz para a gente para analisar essa fala? Felipe, essa investigação, ela começa e os dados, a peça, né, que a CNN teve acesso, também confirmam isso, ela começa com um depoimento, a colaboração de uma testemunha que está protegida por ser um ex-membro do PCC. E essa testemunha conta que o Sérgio Moro estava sobre a mira do que o PCC chama de restrita, que é uma unidade montada para cometer crimes contra autoridades. É assim que começa o desenrolar dessa negociação. Você tem essa testemunha que recorre ao procurador Lincoln, que é o procurador ali de Presidente Prudente, que está há muito tempo investigando o PCC. Ele está há mais de 20 anos já mergulhado nessa história, tem escolta por conta disso. E aí eu fui puxar o fio dessa investigação e ver as pessoas envolvidas para ver se havia algum tipo de esquema ou infiltração política que pudesse justificar a fala do presidente Lula. O procurador Lincoln, como eu contei ontem, ele recorre ao Procurador-Geral de São Paulo, o Mário Saburro, que entra em contato com o presidente Rodrigo Pacheco, avisam o presidente do Senado, avisam o Moro, e se designa para cuidar do caso o delegado Martim, no Paraná, o delegado de Cascavel, Martim Botaro Puper, que pelo que eu apurei também é um dos delegados que mais investigou o PCC. Então, são 2 profissionais que estão muito envolvidos nesse tipo de investigação das atividades dessa facção criminosa. E aí, corri minhas fontes na Polícia Federal para tirar informações. E realmente são pessoas muito capacitadas. E aí, quando você tem acesso à peça, ela demonstra ali, tem uma série de evidências das trocas de mensagem, dos imóveis que foram alugados. No dia da eleição, você tem ali evidências de um dos possíveis sequestradores que ele visita o local de votação do Moro. Enfim, agora que o processo acabou sendo vazado, ele estava em segredo de justiça, a gente consegue ver muito claramente que tem muita evidência ali de que tudo aquilo realmente existiu, de que não tem armação nenhuma. Joel, o que você destaca? Bom, essa história toda começa 2 dias atrás com aquela fala muito infeliz, que a gente até comentou aqui, do Lula, falando sobre o desejo que ele teve lá atrás na prisão de vingança contra o Moro, contra os procuradores. Passa-se um dia, aquela fala revela-se ter sido no pior timing imaginável,
é deflagrada a operação da Polícia Federal para debelar esse plano criminoso, seja de sequestrar o Moro ou de sequestrar a esposa ou mesmo a filha dele, com vistas à liberação ali de um chefe do PCC. Enfim, uma operação criminosa que voltada contra um senador da nossa República, assim, algo gravíssimo, para dizer o mínimo, e que mostrou também o trabalho, o empenho, a eficiência, a excelência da nossa Polícia Federal, que acabou com aquilo sem dar nenhuma chance para que o crime ocorresse. A resposta do PT no primeiro momento, do ministro Flávio Dino, por exemplo, foi, como a gente comentou aqui, Felipe, bastante oportunista, até, né? Querendo trazer para si os méritos da operação da Polícia Federal, dizendo, tá vendo? O governo Lula, ele protege até mesmo seu opositor. Era uma resposta bastante oportunista, mas digamos que é oportunista dentro do que, em geral, governos fazem, que é atribuir para si o mérito de tudo de bom que acontece. Uma operação da Polícia Federal, que o governo não botou o dedo no meio, não fez nada para aquilo acontecer, mas como se fosse mérito do próprio governo de turno. Era uma declaração oportunista, mas dentro, digamos assim, das regras do jogo, do debate retórico e político do dia a dia. Agora o Lula, parece que ele não satisfeito da situação terrível em que ele se colocou com aquela fala original, parece que ele pega uma pá e quer cavar mais fundo. Faz uma acusação, assim, verdadeiramente, não vou medir palavras aqui, verdadeiramente canalha. Olha o tipo de acusação, que foi tudo uma armação do Moro. Será que ele tem alguma evidência disso? Ele mesmo responde. Zero. Não tem nada para embasar essa afirmação dele. Fica a dúvida, será que ele estava se referindo à armação com relação a todo o crime, que na verdade nunca existiu, foi tudo mentira? Ou a armação era algo mais restrito, como o timing da operação da Polícia Federal? Mas mesmo essa segunda é grave. Está dizendo que a Polícia Federal, está acusando, no fundo, a Polícia Federal de estar politizada a ponto de colocar essa operação num dia ou no outro para um fim político. Acusação grave, feita sem prova nenhuma. E é claro que não é verdade, né? Uma operação dessas, ela é planejada com muito tempo de antecedência. Não é na véspera, ouvindo uma frase, que a coisa acontece. Então, uma acusação grave, uma acusação irresponsável, que o próprio Lula reconhece que não tem a base para ser feita. E se ele mesmo reconhece, ele diz, então não vou acusar, vou esperar para ver. Ué, se ele vai esperar para ver, não devia ter acusado, não devia ter falado. A presidência da República não é uma conversa de boteco em que qualquer achismo e acusação irresponsável pode ser dada vazão assim sem mais consequências. A palavra do presidente tem peso. A gente viu no governo passado o quão mal pode fazer a palavra do presidente usada de forma irresponsável, de forma leviana. Está sendo reproduzido igualzinho aqui nesse caso. Episódio lamentável de um governo que está começando e que está queimando qualquer boa vontade que pudesse haver fora dos âmbitos mais estritamente fanatizados pelo PT. Felipe, só acrescentar, eu procurei a Polícia Federal, já que o presidente Lula estava fazendo uma crítica ao trabalho da Polícia Federal, né? Abrindo espaço para eles se manifestarem, a Polícia Federal não quis se manifestar, também procurei o ministro Flávio Dino, que é a quem a Polícia Federal se reporta, e o ministro também não quis se manifestar. Gabriela Araújo, boa noite, o que você destaca? Boa noite, Felipe, Raquel, Joel, Hélio. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Bom, a fala do presidente Lula realmente foi muito infeliz, né? Mas, Raquel, não acho que ele, quando falou, quis desacreditar o trabalho da Polícia Federal. A minha análise dessa fala é, primeiro, né, prova que ele realmente não conhecia nada, esse governo zero intervém na Polícia Federal, tanto que ele não conhece os detalhes da operação, ele não foi informado sobre os detalhes da operação, tanto que na fala dele ele diz, vou apurar, e também revela que existe, né, na pessoa, e às vezes a pessoa se confunde um pouco com o estadista, muita mágoa mesmo com os 580 dias em que ele ficou preso, né, pela Operação Lava Jato, cujo processo foi anulado, foi preso, né, e ele se sentiu extremamente injustiçado, e as razões dele para desconfiar de Moro e da juíza que o sucedeu e da Operação Lava Jato foi porque ele foi uma vítima, né, das injustiças reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, então sempre vai ficar essa mágoa. Tudo que vem do Moro, para ele, pode ser que houve algum tipo de manipulação, o que não se confirma, claro, pelas evidências que a gente tem aí da decisão que foi publicada, inclusive, hoje
pela juíza. Mas existe sim, e o Moro também manipulou, né, politicamente tudo que está acontecendo. Essa história de falar, se algo me acontecer, é culpa do presidente. Eu acho que mistura um pouco as estações, sabe? Tem politicagem de todos os lados. Mistura as estações, no caso do Moro dizendo, né, exagerando nesses termos. E o Lula tem as razões dele para achar que tudo que vem no Moro é suspeito, né? Afinal, ele foi declarado suspeito, parcial, incompetente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém está certo nessa história, na minha opinião. Felipe, só um minutinho. Bom, só essa parte final, porque não veio do Moro, né? Vem da Polícia Federal. Teve uma ação, uma operação da Polícia Federal, a partir de uma investigação iniciada no Ministério Público de São Paulo, por pessoas, inclusive, que trabalham no escrutínio dessa facção criminosa paulista, o PCC, há 20 anos, né? Acho que é desde 2000, né? O caso do promotor Lincoln, ou 2003, algo assim. Então, você tem todo um grupo de agentes de diferentes lugares envolvidos dentro de uma investigação na qual o senador é vítima, independentemente de outros casos em que pode haver qualquer tipo de avaliação. Diga, Raquel. Não, porque como a Gabriela me citou, é o seguinte, eu procurei a Polícia Federal porque quando o presidente Lula fala foi tudo uma armação do Moro, ele tem que estar armando com alguém. Então, ele tem que estar armando com os bandidos ou ele tem que estar armando com os investigadores. É uma consequência lógica da declaração do presidente. Exato. Se foi tudo uma armação do Moro, tem que estar armando com os investigadores para criar um cenário que não existe. Por isso que, desde de manhã, eu fui atrás do fio da investigação, para ver quem eram as pessoas que estavam fazendo a investigação, como que a investigação foi conduzida, para ver se havia algum tipo de influência política na investigação. E não encontrei. Não achei essas evidências, como também acho que não encontrou-se aí no governo, tanto que a Polícia Federal não veio a público e nem o ministro Flávio Dino nenhuma evidência disso. Então, quando ele diz não foi uma armação do Moro, ele está colocando sim em xeque o trabalho da Polícia Federal. E por isso que a gente procura a Polícia Federal. Ele não falou da Polícia Federal, né, Raquel? Ele, em nenhum momento ele falou da Polícia Federal. Isso é uma dedução que se está fazendo, que ao falar de Moro, ele está falando da Polícia Federal. Mas ele armou com quem? Então, Gabriela, o Moro teria armado com quem? Ele fala com a juíza, que deu a ordem. Ele não sabe. Tanto que eu estou dizendo que ele não conhece o processo, que tanto que ele não interferiu no processo, não teve conhecimento e não foi informado, porque ele acusa a juíza, né? Porque ele tem desconfiança com o judiciário. Então, estou aqui deduzindo, porque não sou o presidente, acho que ele vai ter que se manifestar, e acho que deve se manifestar sobre o que ele pensou, mas ele fala sobre a juíza, porque o processo, inclusive, a gente viu, o processo foi baseado na delação, né, de um ex-integrante dessa facção criminosa que estava sob proteção da polícia por ter sido, sei lá, considerado traidor, algo nesse sentido, e ele acusa a juíza, né, acusa não, ele fala, suspeito que tem alguma coisa aí do Moro com a juíza, porque deve ter presumido que houve uma ordem judicial que poderia ter sido eventualmente, né, manipulada, que também não acho que foi, tá, não estou dizendo isso, só digo que em nenhum momento ele faz acusações à Polícia Federal. Ele faz acusação à Operação Lava Jato focada no judiciário. Né? Então, eu vou leviano, né, Gabriela? Deixa eu só esclarecer. A juíza qual é, Gabriela? Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. Ele tá falando sempre do Moro e depois ele fala alguma coisa da juíza que eu preciso pegar aqui no site. Deixa eu só esclarecer. A juíza que a Gabriela se refere é a juíza Gabriela Hartz, que ela acaba dando algumas decisões nesse caso porque ela é a substituta de um juiz que entrou de férias. Então, eu até conferi com o procurador Lincoln, tem algumas decisões que é do juiz anterior. Em seguida, tem decisões da juíza Gabriela, que o Felipe deve ter a memória melhor do que eu. Ela foi uma das substitutas do Moro ali da 13ª Vara Federal da 13ª Vara de Curitiba. Fez a sentença da condenação no caso do sítio de Atibaia. Agora, eu acho que não tem nenhuma evidência que coloque em xeque as decisões da juíza nesse processo. Agora, de novo, é uma consequência lógica. Se ele diz que foi tudo uma armação do Moro, o tudo é toda a investigação. Por isso que a gente vai puxar o fio da investigação desde o começo e a gente lê todo o processo da investigação e ali tem muita prova, tem muita evidência, tem muita materialidade e a gente vai puxar também o currículo, né, das pessoas que estão envolvidas. Só frisar aqui o que já coloquei na abertura, o relato da testemunha protegida, que era um membro dessa facção criminosa,
ele foi que despertou ali as autoridades para ir investigar os preparativos do sequestro do atual senador Sérgio Moro. Nessa investigação foram coletadas numerosas provas que estão disponíveis no processo ao qual a CNN teve acesso. Então, são trocas de mensagens, é o próprio cativeiro, quer dizer, você tem todas as imagens ali, com prints, com um farto material, a lista de códigos usada entre os criminosos, chamando Sérgio Moro de Tóquio, chamando sequestro de Flamengo, há outras expressões ali dentro daquela lista, elas estão com esse significado, nada disso é uma dedução, está lá na imagem a lista das palavras e dos códigos a serem usados justamente para tentar dissimular todos aqueles preparativos que foram descortinados pela investigação. Então, não é um caso de uma delação, simplesmente, que alguém falou alguma coisa e agora houve uma operação nesse sentido. Houve uma investigação longa que foi feita e foi descoberto todo esse plano. Meses. Quando o presidente da República diz a frase, é visível que é uma armação do Moro, ele está fazendo uma dupla acusação. Não é simples desconfiança, é uma acusação, é uma armação do Moro. Primeiro lugar, primeira acusação, que é visível, significa que é claro ainda, não só uma armação, ele não só está afirmando categoricamente, como ele está dizendo que isso é visível, isso é claro, mas que ele ainda vai dar uma olhadinha e tal, em tudo que ele deveria olhar antes de dar uma declaração pública no exercício do cargo da presidência. Hélio Beltrão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel, Joel, Gabriela. Felipe, ele fez uma acusação sem qualquer base, portanto, uma acusação negligente, eu diria gravemente negligente, destilando ódio, fazendo deboche porque ele estava rindo no momento que ele estava falando sobre isso, como sem nenhuma empatia pelo que sofre e sofreu durante esse período o senador Sérgio Moro e a sua família, porque não é só o Sérgio Moro, era também um plano contra a sua esposa, contra os seus filhos. Ou seja, um presidente da República fazer uma coisa dessa, né? Ele se mostra guiado pela desforra. Essa é a prioridade do presidente Lula. Não é o Brasil. A prioridade dele é a desforra. Se ele tem a oportunidade de dar mais uma pancada no Sérgio Moro, ele vai dar, ainda que seja sem embasamento. O que ele talvez não esteja, como ele está com ódio, não está raciocinando, e essa é a prioridade, desforra, ele não está raciocinando, ele está cometendo o mesmo erro, na minha opinião, que o Hitler durante a guerra. Ele está abrindo duas frentes. Ele estava polarizado durante muito tempo com o Bolsonaro, como o Hitler estava polarizado com a Europa Central e Ocidental e com a Inglaterra, mas de repente resolveu abrir uma outra frente de polarização, agora com o Sérgio Moro. Isso não acabou nada bem para o Hitler. E eu suspeito que esse tipo de atitude também não vai acabar nada bem para o Lula. Joel, quer acrescentar? Eu acho que é uma pergunta, né? Porque isso aí, estou com o Hélio nessa, acho que politicamente para o Lula não vai agregar em nada, pelo contrário, vai abrir mais flancos de ataque, vai enfraquecê-lo, vai desgastá-lo. E o Lula não é ingênuo politicamente, digamos assim, pelo contrário, é uma das pessoas mais habilidosas da política nacional da história recente. Então a minha pergunta, minha indagação é o que leva ele neste momento, então, iniciando um governo que a gente vê que não é um governo fácil, que ele já sabe que não é um governo fácil, ele está tendo que negociar com um Congresso ali que a cada passo está exigindo mais. Sabe, uma sociedade polarizada, que a cada momento está cobrando, uma sociedade civil que está em cima também, que não tem aquela boa vontade que tinha 20 anos atrás. O que será que leva ele, neste momento, a se dar assim, a liberdade, a leveza de fazer, um dia depois do outro, assim, esse tipo de afirmação? Uma que pode ser mal interpretada, que foi irresponsável, e outra agora que é pior. Essa é pior, essa não é só irresponsável, mal pensada, essa é leviana, porque ele está acusando alguém. Ele está acusando alguém que ele reconhece que não tem a menor prova. Ah, eu não vou atacar sem saber ou sem ter prova. Mas já atacou, acabou de atacar, não adianta depois dizer que não tem. Atacou, fez, acusou. O que leva, né? Será que o Lula está realmente tão cercado de bajuladores ou se sentindo por algum motivo onipotente ou intocável nessa posição? Longe disso. E acredito que se ele continuar assim, muito em breve, ele vai perceber como ele queimou à toa o pouco de boa vontade com a qual ele podia contar.